Hoje nós vamos conversar sobre o desaparecimento dos rituais e, obviamente, tem muita crítica social aqui. Bora lá? Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos aqui a mais um vídeo do Literanálise. Eu sou Daisy, é sempre um prazer poder conversar com vocês. E hoje a gente vai falar sobre um livrinho curtinho, mas que me deu muito trabalho para ler, que faz uma baita de uma crítica social que eu acho super importante e que eu estava querendo muito compartilhar com vocês. Mas antes da gente começar, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, assim todo vídeo novo chega rapidinho aí para você. Compartilhe com outras pessoas para que a gente continue crescendo e deixe o like. Bora lá, gente! O livro do Byung-Chul Han, O Desaparecimento dos Rituais, é o meu segundo contato com o autor. Eu li aquele A Sociedade do Cansaço, que ficou muito famoso aí há um tempo atrás, e para mim não foi uma leitura muito fácil. Eu já disse para vocês que meu contato com o autor não foi uma leitura muito tranquila. Eu acho que ele suscita muitas referências que muitas vezes eu tenho que parar para verificar. E para mim, pelo menos, ele não tem uma escrita tão simples assim. Pode ser que você aí do outro lado diga: Daisy, para mim é super simples, super tranquilo, adoro esse autor, bacana. Inclusive, fiquem muito à vontade para me corrigir ou complementar aqui nos comentários. Vocês serão super bem-vindos. Mas para mim, gente, não é um autor muito simples de ser lido. Byung-Chul Han, ele nasceu na Coreia, mas ele vive na Alemanha há bastante tempo. Ele estudou filosofia, literatura alemã e teologia, e ele tem um doutorado em Heidegger. E hoje ele é professor na Universidade de Berlim. Bom, o autor, ele tem diversos livros publicados, mas ele ficou bastante conhecido, como eu disse há pouco, pela Sociedade do Cansaço. Foi meu primeiro contato com ele, eu li pelo Kindle. Não consegui absorver tanta coisa como eu gostaria numa primeira leitura. Comprei o livro físico que eu quero reler e depois vir aqui bater um papo com vocês. Os livros do autor saem pela editora Vozes, costumam ser livros fininhos, se bem que eu tenho um dele aqui que fala sobre o budismo, tudo, e ele é um pouco mais grossinho. Mas mesmo assim, gente, são livros, na maioria das vezes, mais curtos. Mas, para mim, pelo menos, esse não é um autor tão simples de ser lido. Você aí, como eu disse, pode discordar, mas para mim é sempre um autor que me exige mais atenção. Até pelo seguinte, vocês vão ver que a gente não vai concordar com tudo que o autor vai colocar nos seus livros. Pelo menos eu não concordei. Mas é um autor que nos põe para refletir. E esse processo de reflexão, onde a gente tem que parar e olhar de forma acurada e bem racional para o que a gente está vivendo, para a nossa sociedade, isso demanda tempo. Então, não é um livro que você vai conseguir aproveitar tanto lendo numa sentada. Acho que ele exige um pouco mais de reflexão da nossa parte. E eu particularmente gosto muito disso, da gente sair dos achismos e a gente pôr a cabeça para pensar, avaliar o nosso dia a dia, as nossas experiências, concordar ou desconcordar do autor, mas a partir de um processo racional. Então eu já começo dizendo aqui para vocês que não se trata de uma resenha, eu não tenho condições de fazer uma resenha sobre esse livro. A gente coloca no título resenha porque é uma palavra-chave quando as pessoas buscam vídeos no YouTube sobre livros. Mas não significa, gente, que eu estou aqui fazendo uma resenha, como eu disse para vocês, eu nem tenho condições para isso. O que eu vou fazer é o seguinte, dizer como foi a minha experiência, os pontos que mais me marcaram e basicamente o que o autor traz no livro. Então são as minhas impressões de leitura e, mais uma vez, fiquem super à vontade para me corrigir ou complementar nos comentários. O livro inicia com uma observação do autor, dizendo que ele não escreveu esse livro por estar saudoso dos rituais, mas ele faz uma crítica social porque a perda dos rituais está nos levando para uma sociedade cada vez mais narcisista, onde se perde o conceito de comunidade. E daí a gente vai encontrar os seguintes capítulos. A observação prévia, onde ele fala que não está escrevendo o livro por saudosismo. Depois, coação de produção, coação de autenticidade, rituais da conclusão, festa e religião, jogo de vida e morte, fim da história, império dos signos, do duelo à guerra de drones, do mito ao dataísmo, da sedução ao pornô e, por fim, a bibliografia. Mas, para começarmos, a gente precisa entender o que o autor considera como rituais. E aí, gente, eu estou com um computador aqui e eu vou fazer uma colinha.
Ações simbólicas que transmitem e representam todos os valores e ordenamentos que porta numa comunidade. E daí ele já alfineta a nossa sociedade atual, dizendo o seguinte, que os rituais geram uma comunidade sem comunicação, enquanto hoje a gente tem uma comunicação sem comunidade. Na página 10, ele vai dizer o seguinte: o mundo hoje está muito desprovido de simbólico. Dados e informações não possuem força simbólica. No vazio simbólico, todas as imagens e metáforas que provocam sentido e comunidade e que estabilizam a vida têm se perdido. Rituais transformam o estar no mundo em um estar em casa. É bom que o tempo seja uma construção. É assim que eu ando de festa em festa, de aniversário em aniversário, de vindima em vindima, como quando eu era criança e ia da sala do conselho até a sala do repouso, na densidade do palácio de meu pai, em que todos os passos tinham um sentido. Ao tempo falta hoje a estrutura firme. Ele não é uma casa, mas um fluxo volúvel, ele se esvai. Nada lhe dá uma parada. O tempo que se esvai não é habitável. Na sequência, o autor vai desenvolver um pouco do pensamento da Hannah Arendt. Eu não conheço, gente, muito o pensamento filosófico dela. Eu só conheço a autora pelo Eichmann em Jerusalém, onde ela vai falar sobre a banalidade do mal. Mas aqui o autor vai pegar um ponto em que ela diz o seguinte, que as coisas têm a tarefa de estabilizar a vida humana e os rituais têm a mesma função. Então, pela mesmidade, pela repetição, essas coisas estabilizam a vida. E hoje nós estamos desprovidos disso. E então o autor vai trazer uma crítica ao que ele chama hoje de coação de produção. Então lá na página 12 e 13 a gente tem o seguinte: as coisas têm a tarefa de estabilizar a vida humana. Os rituais têm a mesma função, pela sua mesma idade, sua repetição estabilizam a vida, tornam a vida suportável. A coação atual de produção toma das coisas sua conservação. Ela destrói deliberadamente a duração com o intuito de produzir mais e de forçar mais o consumo. E aí na página 13, o smartphone não é uma coisa no sentido de Hannah Arendt. Falta-lhe justamente a mesma idade que estabiliza a vida. Seus conteúdos midiáticos que apreendem nossa atenção são qualquer outra coisa do que conteúdos propriamente ditos. Sua alternância rápida não nos permite permanecer. A agitação inerente ao aparato faz com que ele vire uma não-coisa. É-se coagido a tocá-lo. De coisas, contudo, não deveria partir qualquer coação. Além disso, nós temos valores como humanidade, sustentabilidade, enfim, sendo explorados economicamente, e o autor vai fazer uma crítica ferrenha sobre esse ponto, principalmente na página 15. Valores como justiça, humanidade ou sustentabilidade são explorados economicamente. Mudar o mundo bebendo chá é o slogan de uma empresa fair trade. Mudar o mundo pelo consumo seria o fim da revolução. O sistema atual nos impulsiona para o consumo e para a produção, e isso é um fato. Então, o autor chama isso de coação de produção, que vai nos levar a uma coação de desempenho. E aí tem um ponto importante que eu anotei aqui no computador para poder falar com vocês, que ele vai puxar a teoria freudiana sobre impulso de morte e libido, mostrando como o sujeito do desempenho narcisista sucumbe por acumulação e exploração de si próprio, ao ponto de se colapsar. Olha que ponto importante esse, gente. Esse colapso, esse fracasso, ele chama de depressão ou burnout. Então, lá na página 29, a coação de produção leva à coação do desempenho. O desempenho se diferencia do trabalho de modo libido-econômico. A libido-eu controla o sujeito do desempenho. Quanto mais desempenho realiza, mais ele ganha em ego. Freud, como se sabe, relaciona a libido-eu com o impulso de morte. O sujeito do desempenho narcisista sucumbe por acumulação fatal da libido-eu. Explora-se voluntária e fervorosamente até colapsar. Ele se otimiza em morte. Seu fracasso se chama depressão ou burnout. Não ocorre depressão em uma sociedade determinada pelo ritual. A alma é totalmente absorvida, esvaziada pelas formas de rituais. Rituais contêm mundo, produzem uma relação forte com o mundo. Na origem da depressão, ao contrário, está uma relação consigo mesmo exageradamente tensa. Nela se é incapaz de sair de si mesmo, de se ultrapassar em direção ao mundo e acaba-se encapsulado em si mesmo. O mundo desaparece.
Com uma angustiante sensação de vazio, circula-se apenas por si mesmo. Rituais, ao contrário, aliviam o eu do fardo de si mesmo. Eles despsicologizam e desinteriorizam o eu. No segundo capítulo, o autor vai tratar muito a questão da coação da autenticidade, dizendo que nós estamos hoje numa sociedade da performance. Cada um performa e produz a si mesmo, cultuando o self a tal ponto que a gente chega a ser um sacerdote de si mesmo. Na página 34, o autor vai dizer o seguinte: a gente se explora voluntariamente, acreditando que a gente está se realizando. Pelo culto da autenticidade, a própria pessoa se assimila ao regime neoliberal, transformando-se em um centro de produção de eficiência superior, de modo que se constrói a pessoa inteira no processo de produção. E na página 39, ele vai dizer o seguinte: convivência e polidez têm uma grande parcela de teatro. São um jogo com a bela aparência. Pressupõe, assim, uma distância cênica teatral. Em nome da autenticidade ou genuinidade, descarta-se hoje a bela aparência e os gestos rituais como coisas extrínsecas. Mas essa genuinidade não é outra coisa do que grosseria e barbárie. O culto narcísico da autenticidade é corresponsável pelo embrutecimento crescente da sociedade. E aí, gente, eu fiquei pensando o seguinte: hoje está cada vez mais normal a gente dizer o seguinte: nossa, eu fui grosseiro com você, fui grosseira com você, mas é que eu sou assim mesmo, eu estou sendo autêntica. Ah, a minha forma de te dizer o que eu penso politicamente te deixou mal, eu não posso fazer nada, eu estou sendo autêntica, eu estou sendo autêntico. Então, a gente não cuida mais de ser polido com o outro, de cuidar para ter uma convivência saudável e positiva, porque eu estou sendo autêntico. Então, qual é o limiar que a gente tem? Porque é uma linha muito tênue entre você ser autêntico e você estar sendo grosseiro, pelo menos essa é a minha opinião. Então, a gente que viveu aí situações políticas bem recentes, parem para pensar e vejam se ele não tem razão. O autor vai abordar também como o narcisismo ele acaba com o lúdico. E aí ele vai fazer uma série de reflexões. Por que a gente lê menos poesia? Por que a gente quer livros que vão direto ao ponto? Por que a gente quer vídeos de segundos? Porque a gente não tem mais paciência para trabalhar com o lúdico, porque a gente está muito autocentrado. Então, na página 40, ele vai dizer o seguinte: o meio produz a mensagem. É nisso que consiste a força dos rituais. Formas exteriores levam a transformações internas. Gestos rituais da polidez têm, assim, consequências mentais. A bela aparência cria uma alma bela e não o contrário. Ele também vai falar muito aqui da questão do teatro, não só da poesia. É por isso que eventos sociais são benquistos, oferecem a oportunidade de mimetizar a felicidade, e essa comédia nos cura com certeza da tragédia, o que não é pouco. Na página 41, ele diz o seguinte: os rituais objetivam o mundo. A coação de autenticidade, ao contrário, torna tudo subjetivo. Agudiza desse modo o narcisismo. Distúrbios narcísicos têm crescido hoje justamente porque cada vez mais temos perdido sentido para as interações sociais fora dos limites do self. O homo psicológico narcísico está aprisionado em si, em sua interioridade complicada. Sua pobreza de mundo lhe deixa apenas girar em torno de si mesmo. Entrega-se assim à depressão. Onde assola o narcisismo, desaparece o lúdico da cultura. Um pouco mais para frente, ele vai falar sobre a educação. Então, ele vai dizer o seguinte: hoje em dia, o conteúdo programático das escolas, da educação de forma geral, não é orientada para o desenvolvimento do ser humano enquanto sujeito, mas para prepará-lo para o sistema de produção. E aí, gente, eu fiquei pensando o seguinte: o quanto isso é real. Porque, assim, a gente tem, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples. Eu sou carioca, mas eu moro há muitos anos em São Paulo, e a gente tem o MASP na Avenida Paulista, que inclusive tem como as escolas marcarem para ir lá gratuitamente. De terça-feira ele é gratuito para você entrar, para você ver as obras de arte e tudo mais. Eu nunca tinha ido, nunca tinha ido. E aí esses dias eu fui e levei meu filho. E, gente, nós ficamos assim extasiados. Quando eu fui me aproximando aos quadros do Van Gogh, eu fiquei pensando, gente, em que mundo eu estava vivendo que eu nunca tinha visto isso pessoalmente? Quer dizer, isso vai me melhorar trabalhando com recrutamento e seleção, desenvolvendo um projeto global como eu estou desenvolvendo hoje? Talvez não. Mas enquanto ser humano, eu me desenvolvo um monte vendo aquela obra de arte.
tendo contato com esse tipo de coisa. Poesia, por exemplo, que é algo que se a gente não se cuidar, a gente passa um ano inteiro, anos, sem ler poesia. E não se enganem, a gente que está aqui, que gosta de livros, que talvez goste de música clássica, que a gente se esforça no sentido de conhecer um pouco mais sobre a arte, a gente está numa bolha. Então, eu fiquei refletindo muito sobre isso, o quanto as escolas nos preparam para estar na linha de produção. E como que a gente, enquanto pais, por exemplo, ou enquanto sociedade, o que a gente poderia fazer para quebrar um pouco isso, né? Fiquei refletindo bastante sobre isso. Então, lá na página 70, ele vai dizer o seguinte: em vez de formar e educar culturalmente, forma profissionalmente. Ele está falando da educação atual. A educação não é um meio, mas um fim em si. A universidade, como empresa com seus clientes, não exige rituais. Rituais não combinam com trabalho e produção. Onde são reintroduzidos são meramente decorativos e fracos. São apenas mais uma oportunidade de fazer selfies ou de ver comprovado o próprio desempenho. Onde tudo está engatado no modo de produção, os rituais desaparecem. Ao contrário da festa, eventos não criam também uma comunidade. Festivais são espetáculos de massa. Massas não formam comunidade. E aqui ele está falando principalmente da questão da gente ter hoje universidades que tratam o aluno como seus clientes. Então, aquela questão de você passar por uma universidade onde você vai ter pontos altos, pontos baixos, que você vai ter que se esforçar para se desenvolver e que no final, quando você pega aquela beca, você pega teu diploma naquela festa, aquilo é um ritual de passagem, hoje em dia não existe mais. Quando se tem esse tipo de festa, não é mais um ritual, mas uma oportunidade de fazer selfie, é basicamente isso. Num dos últimos capítulos, ele vai tratar do seguinte: antigamente a gente tinha o duelo homem a homem, e hoje em dia a gente tem uma guerra de drones feitas com metadados. E aí ele traz uma reflexão, gente, que me incomodou tanto, dizendo o seguinte: o piloto de drone, eu não sei, gente, como que chama o cara que opera o drone, mas enfim, vamos chamar de piloto de drone. O piloto de drone que trabalha para o exército norte-americano, por exemplo, como é medida a performance dele? Pelo número de pessoas que ele matou no dia? Então, olha, eu sou o funcionário do mês, porque eu matei 1.000 pessoas com meu drone e o meu colega matou 500? Gente, eu fiquei estarrecida. Mas se a gente for parar para pensar, é ou não é? Enfim, é um livro, gente, como eu disse para vocês, curto, mas que vai dar o que falar. E nos põe para pensar, para refletir em muitas coisas bem desconfortáveis. Eu super indico. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha conseguido transmitir de forma o mais linear possível o meu pensamento que mais me chamou a atenção na obra do autor nesse livro em específico. Como eu disse para vocês, eu não tinha condições de fazer uma resenha, então só fui compartilhando pontos que eu achei importantes. Trouxe meu computador aqui com a colinha, porque eu tive que me preparar para fazer esse vídeo, mas espero que tenha valido a pena, que vocês tenham gostado. Gente, se vocês gostaram, deixem o like, compartilhem com outras pessoas que possam gostar também, se inscrevam no canal para que a gente continue crescendo. Desculpa, eu fiquei aí uns dias fora, mas passei uma dor de dente terrível ao longo da semana. Tive que fazer canal. Alguns inscritos, inclusive, me mandaram mensagem perguntando por onde eu estava. Gente, obrigada, vocês são incríveis. Eu também senti falta, mas estou por aqui. Espero que vocês gostem do vídeo e a gente se vê com certeza em breve.